Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações aqui presentes e também naqueles que não puderam, por esta ou aquela razão, comparecer a esta casa de orações do Cristo Consolador. E também para aqueles que sequer sabem da existência dessa casa abençoada. Que a paz alcance a todos os nossos irmãos nos 4 quadrantes deste orbe terreno que tem como tutor o nosso Mestre Jesus, nosso governador planetário. Hoje eu estou aqui, quem viu lá a tabela, viu um nome feminino, mas fiquem tranquilos, não houve nenhuma metamorfose. Não sou Joacenira Oliveira, que é uma excelente palestrante. Ela está, por motivo de viagem, chegando hoje, mas já agora nas vésperas da palestra, e ficou enviado. Então eu estou substituindo. Aqueles que não gostarem da substituição, eu peço a caridade. Vamos nos esforçar para se aproximar daquela irmã que tão bem palestra aqui. E o nosso tema de hoje é a vida futura. Nada de excepcional para um espírita, né? Se eu não crer na vida futura, na vida pós-túmulo, não é espírita, né? Apenas pode ser um simpatizante que acha bonito alguma coisa, lê um livrinho, um romance, mas ainda não introjetou em si os conhecimentos dessa maravilhosa doutrina. E não foi o espiritismo que trouxe os conhecimentos espirituais que hoje fazem parte do conjunto doutrinário da doutrina espírita, uma vez que os conceitos fundamentais da doutrina espírita encontram-se presentes desde o princípio da história da humanidade. Quando, em visita a alguns sítios arqueológicos, foram encontradas curiosidades bastante interessantes, como, por exemplo, o fato de que o sepultamento das pessoas, isso em tempos idos, era feito com o morto, o defunto, o corpo em posição fetal. Isso já no período pré-histórico, no período neolítico da história da humanidade. E ouvindo uma aula do professor Jorge Elahá, que todos conhecem, eu digo ouvindo uma aula porque estava assistindo uma palestra dele, uma conferência, e é sempre uma aula quando ele usa a tribuna, e eu que sei pouquinho ou quase nada, gosto de aprender com esses luminares da doutrina, né? E ele disse que o curioso é como se encontraram mesmos registros em locais diferentes, distantes um do outro, onde não era possível que houvesse contato de um com o outro. Por exemplo, que fizesse parte de uma cultura. Não, a gente sepulta os mortos assim, porque a gente viu nosso ancestral, nossos antecedentes fazendo aquilo. Não, porque naquele tempo não havia ainda o WhatsApp, né, para rede social, e também ainda os continentes eram muito separados, não havia como haver a comunicação de um povo com o outro. Daí porque ele falava sobre a mediunidade. Ele explicava que por comunicações mediúnicas, que as pessoas não sabiam que eram médios, porque não sabiam esse nome, e nós ainda estávamos semi-civilizados, digamos assim, eram no princípio da evolução, né? Na idade da pedra lascada, o período neolítico. Então ele estava falando sobre a mediunidade, a comunicação dos espíritos. Ele dizia que o sujeito ia caçar e de repente encontrava com um parente que já morreu, caçando com ele. E eles
não entendiam, diziam, mas eu vi fulano, estava caçando comigo. E aquilo passou a ser algo normal. Mas quem via eram os médiuns. Outros diziam não terem visto. Mas ele afirmava ter visto. Caçou comigo, me deu até uma flecha, atirou não sei o que e tal. Então ele falava ali sobre a mediunidade. Então a gente pensa, qual o sentido de se colocar objetos pessoais junto com os seus mortos? Que eles faziam isso naquele período lá neolítico. Enterravam os mortos em posição fetal e junto com o corpo, os seus bens, seus pertences, flechas, arco, adornos, enfeites, tigelas, coisas do dia a dia. E aí, segundo o Jorge Elahá, no que eu concordo plenamente, quem sou eu para discordar de uma figura daquela, mas eu pesquisando mais, pude ver que é exatamente isso. Eles tinham noções de que o corpo, que morreu, mas a pessoa poderia voltar novamente. Está aí porque guardavam os objetos. Quando voltar, já está ali os objetos. As pirâmides do Egito, algo semelhante. Se enterrava com os faraós e todos os seus pertences, ouro, tudo que pertencia a ele. Porque eles acreditavam que o faraó iria voltar. E quando voltasse, tinha que estar tudo ali para que ele pudesse utilizar. Eles não tinham noção mais precisa da reencarnação. Não é? Então eles acreditavam, tinham vaga ideia, tinham a crença de que a pessoa que já morreu, a vida continuava pós-morte, pós-túmulo, não sabiam bem o que hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe com mais detalhes. E acredita, porque já temos mensagens hoje diretas dos espíritos, a literatura é muito rica já, e a gente cada dia tem provas mais contundentes da existência da vida além do túmulo. Não é a doutrina espírita quem diz isso, é a própria arqueologia, que analisando aqueles sítios arqueológicos, chega à conclusão de que aquelas pessoas, de uma forma ou de outra, tinham uma crença de que a vida continua depois da morte do corpo físico. Quando a gente vai olhar se há provas, ou, por exemplo, religiões bíblicas, a Bíblia fala sobre isso. Os irmãos que professam a fé católica, os evangélicos, todo respeito e sem nenhuma censura, sem nenhum juízo de valor, respeitando. Eu fui católico por muitos anos. Não quero entrar no mérito se eles estão corretos na interpretação ou não. Nós hoje pensamos diferente, né? No próprio texto bíblico, por exemplo, no Antigo Testamento, eu vou só dar aqui 2 exemplos para que a gente veja. No livro de Eclesiastes, é um livro atribuído ao rei Salomão. Salomão era filho do rei Davi. E esse rei Salomão era considerado o homem mais sábio de sua época e também o mais rico. E nesse livro Eclesiastes, lá no capítulo 12, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porque tem aquela história lá no Gênesis, né? Que Deus criou o homem da terra, do pó da terra. Depois és pó e ao pó voltarás. Então, quando ele diz que e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, se a gente fizer uma analogia, o pó volte à terra, numa linguagem simbólica, o corpo pereceu, voltou à terra. Vai ser decomposto. Voltou exatamente à terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Deus que criou. Se o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, a gente pergunta, quem morreu? O corpo. A vida continua porque aquele espírito volta. Quando diz volta para Deus, volta para o mundo dos espíritos, de onde um dia ele veio para cá jornadear.
num mundo físico para continuar, ou para começar, no caso das primeiras encarnações, a sua jornada evolutiva. Ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 37, eis que abrirei as vossas sepulturas, vos tirarei de dentro delas e vos trarei a terra de Israel. Ora, também numa linguagem simbólica e filosófica até, tirarei da sepultura aqueles que já morreram. Ninguém vai tirar vivo de uma sepultura, né? Então, tirarei da sepultura e vos trarei a terra de Israel. Quer dizer, você vai voltar novamente num outro corpo. Você vai reencarnar. Você vai voltar à vida. E a gente sempre diz, não, na outra vida, a vida é uma só, única. Porque uma vez que Deus criou o Espírito, e a todos criou simples e ignorantes, está lá no livro dos Espíritos, uma vez criados, não morremos mais. Quem não gostar da vida, não adianta suicidar-se, porque vai continuar vivendo a Silva. Então, a vida é uma só, é única. As existências é que são múltiplas. Porque numa existência, por mais longeva que seja, é um piscar de olhos na eternidade, em termos de alcançar a evolução e aqueles seres perfeitos como vosso Pai o é, que Jesus disse. Às vezes, numa encarnação, por mais longeva que seja, você dá um pequeno passo, mas deu. Não foi nula totalmente. Nenhuma encarnação é totalmente nula. Alguma coisa de boa, de proveitosa, a pessoa fez. Sobre a existência da vida futura, a vida depois da morte do corpo físico, para boa parte da humanidade, ainda há muita dúvida, inclusive no meio espírita. Já vi pessoas participando de curso e dizer, mas Beto, será que é assim mesmo? Esse negócio da gente, o filme Nosso Lar, mostra a gente na colônia Nosso Lar, os umbrais, será que é assim mesmo? Eu digo, olha, eu acredito piamente, ou não estaria aqui. Iria para uma religião que diz que morreu, acabou, game over, né? E vou guardar o juízo. Tomara que eu seja aprovado nesse juízo, porque senão já sabe o que me espera, né? As penas eternas. E na doutrina espírita nós temos um entendimento diferente. Não somos aquiescentes com o erro, mas sabemos que um bom pai não condena nenhum filho ao degredo perpétuo. Imagine um pai daqui da terra, cheio de defeitos, como somos todos nós ainda, imperfeitos, nesse mundo de provas e de expiação. Um filho rebelde, por mais desobediente, recalcitrante nos erros, criando problema toda hora para o pai. Mas vocês conhecem algum pai que tenha entregue esse filho à polícia? Olha, prenda ele, joga na penitenciária que não tem mais jeito. Eu não aguento. Os pais envelhecem antes do tempo, pintam os cabelos antes do tempo. Às vezes tem 3 filhos e só se preocupam com aquele. Os outros 2 não dão problema, causa até ciúme aos outros. O pai só gosta daquele. A gente faz tudo certinho, o pai só se preocupa com ele. É porque parece que intuitivamente eles cumprem a máxima do Cristo. Os sãos não precisam de médico. O pai que tem 3 filhos, 2 são exemplares e um está fora da curva, é natural que ele se preocupe com aquele que está desviado do caminho. É aquela ovelha desgarrada do rebanho, do aprisco, do pai. Não é? Então, a gente tem muita dúvida, mas muita gente sente vaga intuição que até pode ser uma verdade essa história da vida futura, de que a gente vive depois da morte, ou continua vivendo. Agora, não encontrando uma informação mais segura, que permita uma resposta, digamos, convincente sobre o assunto, aí a gente continua duvidando. O que existe de fato depois da morte? Como será essa vida? Aonde acontece?
A gente sempre diz no alto, né? Pode ser no baixo. O planeta não é um globo? Então depende da posição que você tiver no ano aí, né? Mas aí surgem as dúvidas. E sem uma convicção bem firme, muitos agem despreocupados com o amanhã. Não digo amanhã depois de hoje, de 24 horas. O amanhã, a nova encarnação. E muitos que somos reencarnacionistas cometem um erro crasso. Mas eu tenho tantas encarnações pela frente. Eu já sei que sou um espírito imortal. E sei que Deus é um Pai bondoso, misericordioso. O que eu não fizer agora, Ele vai fazer, vai me dar uma chance depois. E é verdade. Segundo o apóstolo João, na sua primeira epístola, ou na sua primeira carta, ele diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele dá um sinônimo para Deus. E se Deus é amor, que amor é esse que não dá uma chance ao seu filho ainda sem experiência, porque nós somos ainda crianças espirituais. E se Deus é onisciente, e é um dos atributos da divindade, a onisciência implica dizer, tudo ele sabe. É óbvio que ele sabe que eu vou errar, que eu vou tropeçar, que eu vou cair, que eu vou levantar e vou cair de novo. Vou me apegar a coisas que ainda estão fora das regras, porque eu estou ligado à matéria, às tentações, mas ele sabe que a lei é de progresso, leis instituídas por ele. Um dia, o sujeito que é recalcitrante, quanto mais, ele vai cansar e vai, por um desejo que não sei de onde vem, mas ele cansou, ele vai clamar por uma melhora, por um auxílio. E é isso que ocorre no mundo espiritual. Quem lê as obras de André Luiz, vê que o sujeito está lá nas regiões umbralinas, e de tanto sofrer, um dia ele, meu Deus, e aí, como não está lá de dedo, vem um refrigério, vem entidades socorristas, porque agora ele entendeu que já não quer mais continuar naquilo. Ele quer sair dali e é estendida a mão divina através dos benfeitores que vão socorrer. E quando a gente fala em umbral, espírita tem um medo desse umbral, né? Mas umbral, se a gente for lá para a língua portuguesa, ninguém pode... Quem quer ir para o céu? Todo mundo, né? O pastor perguntou na igreja e disse, e agora? Quem quer ir agora? Ninguém levantou a mão. Porque para ir para o céu agora teria que primeiro ir para o túmulo, né? Ninguém quis. Vamos postergar aí a saída, aqui está bonzinho ainda, né? Então, umbral é porta de passagem. E ninguém pode alcançar os páramos espirituais, as zonas felizes, espiritualmente falando, sem atravessar os umbrais da morte. É necessário morrer o corpo para seguir na vida espiritual. Por isso que não devemos ter esse medo que assombra e atormenta tanta gente. Tem gente aqui que às vezes eu falo brincando, ou não sei se não, só eu estou perto de desencarnar. E aí, jocosamente, eu digo, eu não duro mais nem 50 anos. Eu estou fazendo 70 esse ano, aí seria muito, né? Beto, acabo com essa brincadeira de que não duro 50 anos mesmo, não, porque eu sei que não vou durar, né? Mas as pessoas, Beto, pare com essa conversa de morte, que é a única certeza que o ser humano tem quando está encarnado. Ele já está com o passaporte carimbado e com a data de validade vencida, ou com a data de validade estipulada. Só falta o trem parar na estação. Não adianta fugir para o fundo que o vagão dá ré e ele tem que entrar. Quando o vagão chegar, não corram. O importante é estar com a bagagem, aquela de mão, viu? Que não precisa despachar no check-in. Aquela de mão. Porque na hora da avaliação, talvez o pouco que você leve pese muito lá. Aqueles tesouros que a traça não consome, a ferrugem não corrói,
e nem os ladrões batem, arrombam e roubam. Mas que tesouros são esses no céu que Jesus mandou? Ajunteis tesouros nos céus. São os tesouros que a gente consegue conquistar aqui, que podemos levar. Aqueles bens que os nossos irmãos primitivos juntavam ao corpo dos seus mortos, esses não podiam levar, tanto que deixavam ali. Eles acreditavam que quando voltassem poderiam usar. Então, bens materiais, finanças, a gente não leva. Então, devemos conquistar bens que a gente pode levar. E o que eu posso levar? Todos vocês sabem. Enxugou a lágrima de algum irmão? Deu um pedacinho de pão a alguém que estava faminto? Deu aquela esmolinha, não lhe 10 centavos, que às vezes a gente dá, tendo até mais, né? Dá para se livrar. Mas só tinha o 10 centavos, deu, mas deu de coração. Olha, mas eu só tenho essa aqui hoje, mas... Visitou alguém doente? Fez alguma ação boa? Foi ofendido e não revidou? Ofereceu a outra face quando alguém te bateu na face oposta? E aí a gente confunde, né? Quando Jesus diz isso, lá no Sermão do Monte, ele não está dizendo que quando o sujeito bater na sua cara, você vira o outro lado e fala, bate aqui que Jesus mandou, senão não vou para o céu. Raul Teixeira é um grande orador, autor espírita, fluminense de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele diz uma frase que me calou fundo e eu gravei. Diz a outra face que Jesus se refere, porque nós somos uma moeda de duas faces. É o lado bom que nós temos. Não ofereça àquele que lhe agride, que lhe ofende, que lhe vilipendia. Não ofereça, o revide. Não pragueje contra ele. Não trame uma vingança. E não fique desejando, de perpétuo, que ele se dê mal na vida, porque um dia ele lhe ofendeu. Ele diz, nós temos um lado bom e um lado ruim. Então ofereça a outra face. É a face boa que todos temos. Não tem aquele dito, aquela expressão que um sábio oriental, dando aula para os seus discípulos, e ele dizia, olha, nós temos um anjo bom e um demônio dentro de nós, e em guerra constante. E um dos discípulos pergunta, mas mestre, e qual dos dois vence? O que você alimentar. Então, se nós temos um anjo bom, e temos um demônio dentro de nós, questão de escolha na vida, tudo é escolha. Eu vou escolher a quem der ouvidos. O anjo do mal, o espírito do mal que está dentro de nós, ele é mais chamativo, ele grita mais, e o anjo bom é mais cauteloso, mas igualmente está falando no seu ouvido, não segue por aí, vai por aqui. A gente ainda no mundo de provas e expiação, ainda tem a tendência de ouvir o outro. Então, voltando à outra face, como Raul Teixeira afirma, devemos oferecer a nossa face boa. Essa é a outra face a que Jesus se referia no Sermão do Monte, quando disse, quando bater na sua face, ofereça também a outra. Quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Quando alguém te pedir a capa, dê a túnica para ele. Tudo filosofia pura, né? Jesus era o maior dos filósofos. E doutrina espírita é um viés científico, filosófico e religioso, que é a parte moral, né? Bom, e preocupados apenas com as coisas materiais da vida presente, a gente vai se esquecendo de que somos espíritos imortais. E nessa condição, vamos subsistir, vamos continuar vivendo depois da morte. Quando a gente fala isso, imortal, porque às vezes a gente diz somos eternos. Eterno só Deus. Deus é eterno porque não foi criado. Deus é incriado. E não devemos nem... mas quando Deus nasceu, não é dado a nós, criaturas ainda muito pequenas, microscópicas,
comparando a Deus, saber certas coisas, que aí sim são verdadeiros mistérios da divindade. Mas eu sei uma coisa, que eu sou germen de Deus. Temos o DNA divino. E como tal, somos deuses. Jesus disse, vós sois deuses. Então, se eu sou criado, a partir daí eu não morro mais. Então eu sou imortal, eterno, só Deus. Agora, o mais perfeito espírito puro, mais evoluído que já pisou neste orbe, neste planeta que nós vivemos, o Cristo Jesus. Ele deu o maior exemplo de que a vida continua depois do túmulo, depois da morte. Veja como, 3 dias depois da sua morte na cruz, no Gólgota, significa Monte Caveira, depois de 3 dias ele aparece a uma mulher considerada e dita na Bíblia como uma mulher pecadora. Seu nome, Miriam de Migdal, para nós, Maria de Madalena. E ela, em princípio, não o conheceu e foi abraçá-lo. Mas como ele estava em espírito, ele não me toca, porque eu não fui ao Pai ainda. Ela não iria entender se ela fosse abraçá-lo e abraçar o vento, que ela estava vendo ali um espírito. Mas aí quando ele, Maria, pronuncia o nome dela, ela reconhece e o chama de Rabone. Rabone, meu mestre. Rabi é mestre. Rabone, o meu mestre. Uma expressão mais superlativa. Ali ele estava matando a morte, demonstrando que todos viram, testemunharam ele na cruz, colocaram no túmulo e ele aparece no 3º dia. Foi visto caminhando na estrada de Emaús por 2 discípulos que também, em princípio, não o conheceram. E ele chega a perguntar: o que vós conversam? Estão inquietos, angustiados? O que aconteceu? E um deles disse: Senhor, o Senhor é o único que não soube o que aconteceu com o nosso mestre, que colocaram na cruz, a mando de Pilatos, julgado pelos sacerdotes do Sinédrio. E ele, tudo bem, continuou caminhando. E quando chegam no local onde eles iam ficar, os discípulos, Jesus finge que vai embora, caminhando, e ele diz: Senhor, não é bom que continueis, porque é perigoso, já é noite, fique conosco. Porque eles tinham por hábito oferecer pousada aos caminhantes que encontravam nas estradas. Então Jesus aí, na pequena refeição, ele pega o pão e parte, num gesto simbólico que ele havia feito na última ceia com os discípulos, em que os 2 estavam presentes. É quando eles reconhecem, aí se ajoelham e reverenciam: é o nosso Senhor. Lucas registra isso no capítulo 24 do seu livro, nos versos 3 a 45. Depois ele ainda foi visto por muita gente, depois da crucifixão, ou seja, da sua morte, por 500 da Galileia, está o texto bíblico. Atos dos Apóstolos fala também. João, o discípulo amado, registra no capítulo 3, nos versos de 1 a 12 do seu livro, o Evangelho segundo São João. E um registro interessante. Ali narra um encontro de 2 personalidades importantíssimas. A maior delas, Jesus, e um sacerdote, membro do Sinédrio, que era o tribunal judaico, Nicodemos. E Jesus, em diálogo com Nicodemos, embora fosse fariseu, tinha um coração bom. Nicodemos foi um dos que defendeu Jesus no julgamento, no qual foi condenado. Então, Nicodemos era um homem de bom coração e já tinha simpatia, já acreditava naquilo que ele ouvia do Messias. Tanto que ele mandava
seus espiões seguindo Jesus e trazer todas as informações. Mas não era para oferecer nenhum libelo acusatório, era para anotar aquilo que lhe interessava de cunho espiritual. Ele era um homem que conhecia a Torá, era um doutor da lei, mas algum detalhe faltava o conhecimento dele. E Jesus diz: Nicodemos, em verdade eu te digo que não poderás ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja, nenhum de nós aqui pode nascer agora de novo, pode? Porque nós estamos vivos, já nascemos nessa encarnação. Para nascer de novo, olha a expressão, de novo, eu tenho que estar morto, teria morrido, para nascer novamente. Logo, ele está falando ali da vida futura. E não se pode falar em vida futura se concomitantemente não falarmos em reencarnação. Um está ligado ao outro. Então Jesus ali está dando uma aula, falando da vida futura. Jesus praticamente falou da vida futura nos teus ensinamentos todos. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, não me recordo agora, me perdoem o capítulo, se não me falha a memória, é o 34, mas está lá. O encontro de Jesus com Nicodemos, e no final do capítulo, Humberto de Campos, irmão X, vai dizer que naquele diálogo, ao final, Jesus tinha sancionado, ou tinha publicado ali, chancelado a lei da reencarnação por toda a eternidade. Porque ele disse para um homem que era um doutor da lei. Nicodemos é um dos que, com José de Arimateia, vão buscar o corpo de Jesus lá no túmulo. Então, está recheado de textos, inclusive bíblicos, sobre a vida após a morte. Agora, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que tenha reencarnação, nem que há comunicação de médiuns, porque esses nomes não existiam naquele tempo que foi escrito, ou que foram escritos os textos bíblicos. Tudo isso é neologismo criado pelo professor Hipólito Leon Denisado Rivaio, com o epíteto de Allan Kardec, que nós conhecemos, e que ele criou, inclusive, espiritismo, para diferenciar das outras doutrinas que são espiritualistas, que nós também somos espiritualistas. Todo espírita é espiritualista, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo espiritualista é espírita. Então ele cria esse nome espiritista para aquele que professa a fé espírita, para diferenciar das outras doutrinas, não é? E não é espiritismo kardecista, que muita gente que não entende pergunta logo, é kardecista? Quando não conhece, diz, é aquele que fala em Allan Kardec, que ele foi o codificador da doutrina, mas quando pode a gente explica. O espiritismo não é kardecista. O espiritismo é uma doutrina dos espíritos, sobre a égide do maior deles, Jesus, o Cristo de Deus. Como explicar, por exemplo, para a gente entender bem a questão da vida após a morte e da reencarnação, que eu disse, são assuntos juntos, são gêmeos siameses, se pudermos assim dizer. Como explicar o nascimento de uma criança cega? Numa mesma maternidade, às vezes nasce uma criança naquele mesmo dia, perfeita, linda, rostinho lindo, corpinho perfeito, saudável, e na sala vizinha nasce outra cega, às vezes surda e muda. Ora, gente, como entender essas desigualdades? Se Deus, segundo afirma João na sua primeira epístola, é amor. E se tudo termina no túmulo, para aqueles que não acreditam na reencarnação e na vida após a morte.
Bom, de duas uma. Ou Deus não existe, ou se existe, estava de folga. Ou nos deixou abandonado. Ou não é justo e não é bom. Ora, se só tem uma única existência, morreu, acabou. Ou para aqueles que acreditam, vão ficar aguardando o juízo, não sei quando. E ainda sob o risco de ir para o Hades, para o Sheol, para o Geena, para o inferno. Muitos torcendo para ir para o céu, não para o paraíso. Mas, se a gente acredita, reencarnacionista como somos, que a vida continua pós-túmulo, fica mais fácil entender. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. Ele diz que passando por um lugar, ele ia com seus discípulos, viram um cego de nascença. Veja se não vai cair certinho a questão da vida após a morte, da reencarnação. Não vai falar essa expressão. Um dos seus discípulos, vendo aquele cego, disse: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele, para que nascesse assim, ou seus pais? E Jesus diz: não, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim, para que nele se cumprisse a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus explicou ali que naquele caso em particular, em epígrafe, não foi nem o cego e nem os pais. Bom, aí o diálogo prossegue, mas agora vamos nos ater à questão da pergunta. Que os judeus, pela pergunta, vocês vão entender que eles tinham noção da vida após a morte. Não sabiam bem como. Nem todos os judeus, mas grande parte tinha essa noção. Porque senão não teria sentido a pergunta. Imaginando que aquele cego foi ele quem pecou, por isso veio agora com a punição, porque eles acreditavam na punição divina, na ira do Senhor. Então o Senhor está castigando por uma coisa grave que ele cometeu no pretérito e agora veio como cego. Bom, se ele já nasceu cego, significa que ele não teve tempo de pecar ou de cometer nenhum delito naquela existência, porque ele já nasceu assim. Não é? Então, deduz, por óbvio, que ele pecou lá atrás, numa outra vida, numa outra encarnação, numa existência passada. É o entendimento lógico da pergunta. Senhor, foi ele que pecou para nascer assim? Se eles não acreditassem, eles não iam fazer pergunta. Ô Senhor, por que ele nasceu assim, né? Coitado. Mas não, ele já foi fazendo a ligação de que se ele pecou, ou porque eles acreditavam também que poderia haver a punição do pai num pai sobre o filho. Jesus vai dizer: os filhos não pagam pelos erros dos pais, nem estes pelos erros dos seus filhos. Esclarecendo tudo, né? O grande Rabone, o grande mestre. A aula era, e vale para os nossos dias atuais, tão atual, né? Então, qual a finalidade da encarnação? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer essa pergunta, que ele queria saber, que já acreditava, já tinha informações de que a gente volta. Então ele pergunta: mas qual é o objetivo da gente voltar, da gente reencarnar? Ou da encarnação, no caso das primeiras encarnações. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros uma missão. Mas para alcançarem esta perfeição, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, as vicissitudes. Vicissitudes é igual a sofrimento. Visa ainda outro fim a encarnação, que é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores. É para que a gente possa colaborar com o Criador na obra da criação. A gente não vem aqui de turista, só para curtir,
sextou, né? Sabadou hoje. Não. A gente vem para evoluir, mas com tarefas a desempenhar, para, na avaliação, ver que nota tiramos. Avaliação ao final de cada encarnação, quando voltamos à pátria espiritual. Com a nossa bagagem, que eu falei no começo, que não precisa despachar o check-in. Temos que ver que conteúdo levaremos na nossa bagagem de mão quando retornarmos à pátria espiritual. E Kardec, um professor, um pedagogo, ele vai fazer uma observação nessa questão 132, que eu faço questão de ler ipsis literis. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha universal. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Olha que bacana. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, tudo se encaixa. Allan Kardec. Gente, no capítulo 2, que foi lido aqui pelo nosso irmão, no capítulo 2, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da doutrina espírita, Kardec vai abordar justamente a importância da vida futura como meta principal, a que todos os homens, digo todos os seres humanos, justificando as aparentes injustiças aqui na vida terrena e a necessidade de se buscar o reino de Deus. Aquele que Jesus disse, eu vim fundar o reino de Deus, mas no coração dos homens. Não é um reino com paredes, trono, cetro, não. É dentro de cada um de nós. E nós podemos edificar esse reino ou construir aquele inferno mitológico, mas que a gente acredita, dependendo da nossa atitude, das nossas ações durante a caminhada, quando estamos jornadeando aqui no planeta. A vida, ao afirmar que meu reino não é deste mundo, quando Jesus afirma diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo. Jesus ali não estava negando a importância da vida aqui na Terra. Porque afinal ele estava encarnado, e nós também. O que ele queria dizer era chamar a atenção para a necessidade de a gente não se apegar excessivamente às coisas materiais. Para que devemos dar mais importância às coisas espirituais. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que Jesus, sempre que falava dessas coisas, ele não estava condenando a possibilidade de você ter seus bens, inclusive de zelar pelos bens. Não confundir zelo, cuidado com as coisas que você adquire com suor, com apego. Zelo e cuidado é dever aqui. Você não vai ter um bem e deixar para lá, esculhambar e depois vai comprar outro, é até uma ostentação. E muitos não podem, tem que zelar por aquilo que tem. Agora o problema é quando você se apega, porque quando a gente se apega demais aos bens que possui, chega um ponto que aqueles bens que nós possuímos, na verdade, é que nos possuem. Veja, nós somos possuídos pelos bens que possuímos, quando a gente se apega excessivamente. E não devemos. Porque o mundo, a cada dia, está a nos dar lições, perdas de entes queridos, perda de posição social, perdas financeiras. E aí é que a gente testa a nossa condição de entendimento dessas questões. Eu estou apegado mesmo ou eu apenas utilizava como uma necessidade? Perdi, tenho pouco, vou continuar, quem sabe amanhã eu tenho um pouco mais. Mas o verdadeiro bem, o verdadeiro tesouro, eu não perdi, que é o que eu adquiri até aqui, de evolução espiritual, de condição de um ser humano bom, amando o próximo. Nem sempre o mesmo próximo que está próximo a uma distância pequena, o próximo no sentido lato da palavra que Jesus quis dizer quando deu a lição ao samaritano. Qual desses três é o teu próximo? E o samaritano teve que dizer, foi aquele que fez a caridade, que era o samaritano. O doutor da lei teve que admitir que era o samaritano, seu arqui-inimigo, né? Bom,
A vida após a morte deve ser o objetivo principal da existência humana, onde ali vamos colher os frutos de cujas sementes nós plantamos. E a compreensão da vida futura vai permitir compreender as desigualdades sociais que a gente vê tão comumente nos dia a dia. Por que um é tão rico, outro tão pobre? Por que aquele tem saúde e aquele não? Onde está Deus? Por quê? Cumprimento de leis, lei de causa e efeito. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas epístolas aos Gálatas aquilo que Jesus disse, registrado por João: a cada um será dado segundo suas obras. Paulo vai dizer que a semeadura é livre, mas que seremos escravos na colheita. Tudo que você semear, na devida proporção, é aquilo que você irá colher. Quando a moça sobe aqui, já sabe, né? É a deixa. Mas não vou passar nem 2 horas mais, rapidinho. Então, meus amigos, a fé na vida futura, após a morte, influencia o modo como se lida com os desafios, com as conquistas terrenas, demonstrando que o apego aos bens materiais é inversamente proporcional à crença na vida espiritual. O apego às conquistas materiais. Quando a gente observa a vida sob o prisma, sob o ponto de vista da eternidade, a gente vê que torna-se irrelevante as coisas aqui, as preocupações com as coisas materiais. Quando você já observa e tem consciência da vida sob o ponto de vista da eternidade. E que não devemos, portanto, perder tempo. O benfeitor Emmanuel, que era o guia do nosso inovidável e saudoso Chico Xavier, ele dizia em uma de suas obras, que tempo é vida. E aquele que desperdiça o tempo comete um crime de lesa vida. Bom, já chegando para o final, em resumo, o item 2 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aqui lido, nos convida a fazermos uma reflexão profunda sobre a importância da vida futura, que é a vida espiritual verdadeira. A necessidade de direcionar as ações dos nossos pensamentos para o progresso espiritual. E aí, vamos compreender que a verdadeira felicidade e a justiça se encontram além do túmulo. A nossa existência na Terra é necessária. Já afirmaram os Espíritos, respondendo a Allan Kardec na questão 132. Qual a finalidade da encarnação? Portanto, não devemos perder tempo. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu desejo a vocês uma boa reflexão sobre a questão que aqui foi exposta hoje, a vida futura, a vida além túmulo. Muita paz para todos. Que Jesus os abençoe, que voltemos aos nossos lares com a consciência mais leve e sobre o assunto que reflitam. Muita paz, que Deus os abençoe. Jesus seja com todos. Obrigado.